Olá, amigos do Motorizando Podcast, 16º episódio, hoje com a presença do Ilídio Gonçalves, Augusto Távora, duas lendas do setor automotivo, e daqui a pouquinho a gente vai estar conversando com eles depois da nossa vinheta. Solta a vinheta, Adélia. Gente, duas enciclopédias hoje aqui conosco, mas antes eu vou pedir para você curtir, fazer comentários, enfim, fazer tudo que for do Triple C aí, que é comentar, curtir, o que mais, Adélia? E compartilhar. Pronto, gente, façam isso aí, vai estar ajudando o nosso canal e principalmente podem dar sugestões, dicas aqui de pautas para a gente estar tratando aqui. E temos hoje aqui a presença do Ilídio, do Augusto. O Augusto é mais de casa aqui do Ceará, o Ilídio é de São Paulo. Mais duas histórias fantásticas, duas pessoas que conquistaram muito para o setor automotivo. Eu vou pedir primeiro para o Ilídio se apresentar, falar um pouquinho da vida dele, casado, pai de quantos filhos, neto de quantos, Ilídio. Fala um pouquinho da sua vida pessoal, depois a gente entra no lado profissional. Ô Everton, muito boa tarde, eu agradeço muito o convite de estar aqui no podcast. Estou casado há 53 anos com a dona Darcy. Tenho duas filhas, a Fabiane e a Juliane. Tenho três netas, a Luísa, a Helena e a Carolina. E estamos no mercado também de automóvel há 53 anos, como tenho também de casado. 53 anos, né? Presidente Augusto, fala aí um pouquinho de você, presidente. Muita gente já lhe conhece aqui no Ceará. A maior parte do nosso público é de revendedores, de pessoas que estão no mercado do setor automotivo, mas temos também alguns apaixonados por automóveis que acabam nos acompanhando. Fala um pouquinho da sua vida pessoal, Augusto, daqui a pouco a gente entra na parte profissional também. Everton, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui com você, conversando nesse assunto de veículos seminovos. Foi a minha vida quase toda, mas em primeiro lugar quero lhe dizer que eu tenho 67 anos, sou casado há 40 anos, tenho 3 filhos, Fernando, Rafael e Thaís, 2 netinhos, o George e a Catarina. E por outro lado, eu vivo o mercado automotivo usados. Nós que temos esta paixão, o nosso sangue, nas nossas veias, corre um pouquinho do ramo. Eu digo dessa maneira porque é o que a gente sabe fazer. E como fundador do sindicato, junto com você, com Mota e outros, nós estamos trabalhando também há quase 40 anos no ramo. Legal. Nós temos aqui uma história muito bonita, daqui a pouco a gente vai entrar em alguns detalhes, mas hoje aqui temos também a presença do Ilídio, que veio nos visitar como presidente da Analtus, mas foi presidente da Fenauto, fundador da Fenauto, várias conquistas para o setor automotivo, Ilídio, e muitas pessoas que entraram no mercado já há algum tempo e outros que entraram mais recentemente não têm noção, não têm ciência da conquista que foi feita, né, das dificuldades que nós tínhamos lá no início, principalmente com relação à tributação, com diversos problemas que o setor enfrentava, mas que por conta do associativismo, por conta dessa união, né, você representou a todos nós e tivemos muitas conquistas. Eu queria que você falasse um pouquinho da história do surgimento da Fenauto, do Sinauto, que foi antes da Fenauto, da Sovesp, enfim, fala um pouquinho dessa parte associativa, dessa construção, dessa trajetória. Bom, eu estou no ramo de automóvel desde 1971. E naquela época eu tinha o meu compadre, que chamava Roberto Rossito, ele era superintendente da Abrave, que é a Fenabrave hoje, naquela época era Abrave. E ele era superintendente na Abrave. E aí iam formar uma nova diretoria, onde o presidente era o Dr. José Edgar Pereira Barreto. E o Roberto, nessa ocasião, falou para o Dr. Edgar, precisaria ter uma pessoa representando o carro usado lá na Abrave, que lá era só concessionários. E aí ele perguntou se tinha quem conhecia, ele falou, tenho aqui o Ilídio, que tem uma loja ali no Butantã, então convida ele. Eu fui lá falar com o Dr. Edgar, ele me convidou e eu participei da diretoria da Abrave, que na época era ele o presidente, tinha o Assis Pires, Dr. Francisco Caltabiano, Valdemar Verde,
Primo Rossi, então tinha aquele pessoal tradicional das concessionárias, a qual eu aprendi muito com eles. Depois de 1 ano e meio que eu participava das reuniões, o assunto de carro usado não era discutido, porque eles só discutiam o problema da concessionária, da lei Ferrari. E aí um dia eu liguei para ele e falei assim, olha, eu vou na reunião, mas não participo do carro usado, não se fala do carro usado. Aí ele chegou e me propôs, falou assim, vamos criar aqui o fórum de carro usado e você vai cuidar do fórum do carro usado. Eu falei, perfeitamente, você topa? Eu falei, topa. Aí eu consegui convidar uns 15 lojistas de vários pontos da cidade de São Paulo para uma reunião e formamos lá o fórum de carro usado. Depois de 1 ano e pouco que nós estávamos trabalhando, veio a ideia de montarmos uma associação nossa. Aí nós fundamos a Associação dos Revendedores de Veículos do Estado de São Paulo, onde o Roberto Lucito foi o primeiro presidente. Logo em seguida, montamos o Sindialto, que é o sindicato específico do carro usado de São Paulo, onde eu fui o primeiro presidente também. E aí depois veio a ideia do Enilson, que era diretor da ABN, nos propor de fazermos uma entidade nacional, onde na época a ABN apoiaria para nós corrermos o Brasil todo, formar sindicato e associações para formar o Sindicato Nacional. Aí nós formamos. Mas antes, sobre conquista, a Asovesp, na época, onde o ICM do carro usado era 18% sobre a nota fiscal, o primeiro pleito que essa diretoria fez da Asovesp na época foi procurar o governador de São Paulo, Fleury, junto com 2 deputados, Vitor Sapienza, Campos Machado, e o presidente da Assembleia era Tonico Ramos. Fomos levar o pleito para ter um desconto no ICM. E com o Fleury nós conseguimos 95% de desconto, onde nós pagamos 5% do ICM, 0,9%, que serviu de jurisprudência para o Brasil todo, que é o que acontece hoje, né? Tem 3 estados que não pagam ICM, tem a redução total do ICM, outros têm estimativa, cada um tem. Mas saiu de São Paulo isso aí. Muito bem. Aí resolvemos um problema de ICM, tínhamos o problema dos encargos federais, PIS, CONFINS, FINS Social, 6,5% sobre o valor da nota. Aí já era o Sinalto, que o primeiro presidente foi o Roberto Lucito, durante 2 anos, depois eu fui durante 4 anos, e nesse meio tempo, né, está aqui o Augusto, que também participou muito, nós fomos, através da VURG do Rio de Janeiro, fomos procurar Francisco Dornelles, que já foi da Receita Federal, ministro da Indústria e Comércio. Federal. Isso. Aí fomos procurar ele para levar o nosso pleito. Qual foi o nosso pleito? De pagarmos encargos federais só entre a entrada e saída de veículos, que é até hoje. Você paga sobre a entrada e a saída de veículos. Aí fomos com o Francisco Dornelles, em 1995, ele topou, entrou com esse projeto na Câmara e no Senado. Aí todos nós, presidentes e diretores das associações estaduais e dos sindicatos estaduais, fizemos uma via sacra no Congresso Nacional, visitando deputados, senadores, para conseguir aprovar esse projeto, que é o 508/1998. E aí foi aonde, a partir daí, nós começamos a pagar aqui até hoje os 6,5% só entre a entrada e a saída. Gostaria de dizer também que depois que entrou isso lá no Congresso, a FenaBrave veio nos apoiar e ajudou muito para aprovar esse projeto. Mas quem deu início nisso foi o setor de seminovos e usados. Sim. E depois, em 99, nós passamos para a FENALTO, a Federação Nacional dos Revendedores do Brasil todo, e que é a FENALTO até hoje, que eu fiquei 22 anos como presidente. Eu saí dia 1º de janeiro de 1922, e como eu sou sócio de Auto Shop, havia muitos pedidos para ter a Associação dos Auto Shop. Aí nós montamos a ANAUTOS, Associação Nacional dos Auto Shop, que hoje eu presido com muito orgulho e com muito prazer. Parabéns, presidente. Muita gente não sabe, né, de como é que foi lá no início, das dificuldades. Da mesma forma, assim, tivemos dificuldades aqui a nível estadual. E em 2004, o Augusto Távora era presidente do Sindivel, e nós conseguimos, né, ele como presidente, mas o Sindivel conseguiu, na época, ajustar os tributos estaduais por um regime especial de estimativa.
E anteriormente a 2004, né, as lojas realmente trabalhavam muitas operações das revendas, eram informais, transferindo o carro do antigo proprietário para o novo comprador e tal, porque era impossível de se pagar toda aquela carga tributária. E, na época, eu vou pedir ao Augusto aí para relatar, né, mas foi feito um trabalho junto à Secretaria da Fazenda, foi apresentado estudos, né, presidente? E foi apresentado os estudos que, depois desse acordo, que eu vou pedir ao Augusto para detalhar, a Cefaz não precisa mais se preocupar com o nosso segmento de seminovos, porque a gente paga por estimativa. Então, no final do mês, vem o carnê, não é, Augusto? Paga-se o carnê, se não pagar já vai para a dívida ativa. Então não tem segredo. Mas conta aí como foi as dificuldades, como é que era, Augusto, antes de 2004 aqui no Ceará. Everton, era uma informalidade total, porque se vender um carro para o 100, pagar 38 de imposto, como se fosse hoje, é impossível. Quer dizer, na cadeia todinha, um carro que se vende por 100, no máximo você tem uma lucratividade de 5 para tirar os insumos. Hoje, eu estou falando isso hoje, né? Conta antiga. Atualizando os valores, né? Atualizando os valores. Né? Nós, Everton, vivemos naquele tempo eu diria assim, um passado crônico e muito cruel para o segmento, porque ele não era um empresário, ele era um atravessador, a pessoa que levava um carro para uma feira, que não tinha imposto, que não tinha fiscalização, que o documento era suspeito e tudo mais, para ele vender o carro como um cidadão comum vende, anuncia no jornal e tudo mais. Ele não podia abrir um estabelecimento, como nós fazemos hoje, botar seu estoque, dar entrada nos seus veículos e vender com nota fiscal, porque nós não tínhamos condição de pagar. E nós sabemos, nós que estamos no mercado, que aquela tributação era tributado, quadriplicado, porque o Estado, cada vez que negociava um carro, ganhava a mesma coisa do imposto. E não é assim, um bem já foi pago inicialmente, já se pagou o imposto dele total quando nós vendemos ele novo. Então é um veículo seminovo usado, um guarda-roupa usado, a gente vai comprar em qualquer canto, a gente compra o guarda-roupa, mas o cidadão dá a nota fiscal se quiser, porque aquele bem já foi bitributado, tritributado e tudo mais. Augusto, eu lembro bem de uma reunião, inclusive eu queria fazer aqui um agradecimento a duas pessoas que ajudaram muito, né, na questão desse regime. O primeiro foi o secretário José Maria Mendes, né, que ouviu o nosso pleito, achou justo, colocou em prática, e depois, logo em seguida, assumiu o Mauro Benevides Filho, então secretário da Fazenda também, que analisou e realmente encaminhou para a Assembleia Legislativa, né, e passou por lá o projeto e tudo aprovado direitinho por conta dessas duas pessoas que nos ajudaram muito, né? Mas eu lembro que uns 2 meses depois de implantado o regime especial de estimativa, o secretário da Fazenda pediu a um assessor lá para fazer um levantamento da arrecadação do nosso segmento junto ao Estado. E a pessoa disse assim, esses últimos 30 dias, o setor arrecadou mais do que nos últimos 12 meses. Ele não disse nem quanto mais, mas disse, foi mais do que nos últimos 12 meses. Então, 100% das operações passaram a ser formalizadas e tributadas, né? Então, não tem hoje no nosso meio de revenda de seminovos como você não pagar o ICMS. Você tem que pagar o ICMS, é líquido e certo, né? Vendendo 0 carros ou vendendo 100 carros, você paga o ICMS da mesma forma porque é um valor estimado, né? Todo ano tem a correção no mês de janeiro, mas é dessa forma, não é isso, Augusto? Até porque, Everton, nas reuniões que faz o CONFAS hoje, o Sistema Nacional de Arrecadação de ICMS, eles sabem que eles majorizam, eles fazem toda a tributação antecipada. Se ele antecipa o cara que vende o fio, que traz
o açúcar, que traz o café, que traz tudo, ele antecipa o ICMS, ele está recebendo na fonte. É o nosso caso. Nós, no início do mês, estamos pagando o ICMS da nossa continha do mês inteiro da loja. Contando assim, a gente está puxando esses assuntos porque muita gente realmente que entrou depois, né, após esses acontecimentos, não sabem como é que era, como é que se comercializava carros antigamente, né? Mas, puxando agora um pouquinho para cá, o Elidio hoje é presidente da Analtus, né, que representa todos os auto shoppings do país, tem um trabalho aí para ser feito gigantesco, são 80 auto shoppings no país, não é isso, Elidio? Isso, 80. E você já está com um pouquinho mais de 50% associado, sim, mas mesmo assim, as conquistas que você tem feito para o setor acaba respingando para todos, né, valendo para muita gente, e a gente é agradecido como auto shopping. Eu queria que você falasse um pouquinho do que é a Analtus, né? Qual o papel da Analtus, qual a missão da Analtus? Veja bem, como eu já estou no ramo de auto shopping há mais de 20 anos, né? Havia um pedido para mim de montarmos uma associação para só dos auto shopping. E eu não tinha como montar porque só a Fenalto já dava muito trabalho e tomava todo o tempo, né? Então, como eu preparei a minha saída da Fenalto, eu falei, a hora que eu sair, eu vou me dedicar, montar a Analtus e dedicar a Analtus, que é o meu segmento de auto shopping. E é o que nós estamos fazendo. É claro que todo início de uma associação é difícil, não é fácil. Mas, graças a Deus, estamos indo e aquilo que eu propus no início, estamos cumprindo. E tem outros projetos que vêm aí pela frente, não há dúvida nenhuma. Estamos trabalhando muito em cima de muitas coisas. Parcerias também para se fazer, que não é fácil, né? Fazer a parceria é fácil, não é difícil. O problema é o pessoal lá na ponta fazer o que deve fazer da parceria, é muito difícil. Mas estamos trabalhando muito em cima disso. E um outro trabalho que eu venho desenvolvendo aí é que nós estamos montando a Mobimarcas. Estamos trabalhando já há 2 anos nisso, está um pouco atrasado, mas mais 60 dias vai estar no ar. É um marketplace que nós estamos fazendo, onde eu pretendo ter ali pelo menos 50 auto-shops envolvidos nisso, dos 80, que eu não vou conseguir todos, mas uma boa parte vamos conseguir, para fazer um grande marketplace. O meu foco é ter de 35 a 40 mil carros de estoque nesses 50 auto-shops que eu pretendo que vão participar, que aí eu tenho certeza que com isso nós também vamos aumentar em muito e melhorar em muito o mercado dos auto-shops. Muito bem, parabéns, presidente, porque você é incansável, né? A gente veio já uma história de 50 e poucos anos no mercado 53 e sem se acomodar, né? Sempre olhando para frente, com novidades. E eu queria saber, presidente Elidio, também de você, é o seguinte, quantas lojas hoje no país tem, quantos auto-shops você já falou, né? Mas hoje o universo de lojas no país, aqui no Ceará, passando só uma estatística, ontem a gente andou conversando a respeito disso, né? Mas são 1.300 lojas e há 14, 15 anos atrás nós não tínhamos 700, né? Então estamos com quase que o dobro de revendas em 15 anos aproximadamente, então quase que dobraram. Cidades do interior aqui que quase não tinham lojas, hoje tem cidades pequenas aqui com 15 lojas, né? Na cidade aqui como Pacajus, por exemplo. Região metropolitana, né? Região metropolitana. Mas se você for mais distante um pouquinho, Sobral, Juazeiro, Iguatu, sim, são regiões que têm algumas lojas de automóveis. Até a minha terra, no Quixadá, já tem loja de automóvel. tem lojas, exatamente. Boa loja de automóvel. Então a gente viu como se expandiu, principalmente pós-pandemia, né? Hoje... Eu acho que hoje a Fenalto tem esses dados. Eu não me lembro agora, sim, mas eu tenho praticamente certeza que deve estar entre 52 mil a 55 mil lojas no Brasil todo. E 80 auto-shops, a qual esses 80 auto-shops são 2 mil lojas. Tá? Então, é um segmento forte também. Eu acredito também que a tendência é aumentar o número de auto-shops, não é verdade? Porque é uma coisa que deu certo. Porque antigamente, não sei se você lembra, dificilmente uma mulher ia comprar um carro numa loja na rua, é muito difícil. E na hora que veio o conceito de auto shop, você vê que hoje 50% dos compradores, 50% é mulher e 50% é homem.
porque o Auto Shop oferece carros revisados, com garantia, com conforto, sanitários limpos, todo mundo uniformizado, com muita atenção, aonde todo mundo que for lá sabe que vai ser muito bem atendido por lojas, realmente as lojas totalmente regularizadas e são escolhidas para estar dentro de um Auto Shop. Então, hoje, o comprador, ele comprando num Auto Shop, ele tem todas as garantias, porque quem está ali dentro são lojas de primeiro nível. Verdade. O Augusto é proprietário de 2 auto shoppings, né? Inclusive um lá na José Bastos, outro aqui o Shopping do Automóvel, que ele também é sócio. E presidente lá pela região da José Bastos, o que a gente escutou é que depois da chegada do auto shopping ali, o nível das lojas de rua também tiveram que se aprimorar, se aperfeiçoar para poder concorrer com o auto shopping que estava chegando. Então, é algo que beneficia principalmente para quem está dentro, mas acaba obrigando que os outros que estão nas proximidades também melhorem, né, o seu atendimento, melhorem as suas estruturas. Você pôde observar isso lá na região da José Bastos, Augusto? Everton, eu estou há quase 40 anos na Zé Bastos. Quando eu cheguei na Zé Bastos, não tinha calçada. As calçadas mais era pedra tosca quando tinha. Quer dizer, hoje a Zé Bastos já cresceu muito, já evoluiu, já é bem urbanizada. Eu diria que quando eu cheguei na Zé Bastos, tinha 20 lojas de automóveis. E ao passar dos 20 anos, a Zé Bastos chegou a 120 lojas. Hoje deve ter mais ou menos 150 lojas na Zé Bastos. Só no Auto Shopping são... Só no Auto Shop são 20 lojas, grosso modo falando, são 20 lojas. Então, a essência do veículo seminovos usados, ele subiu muito, ele cresceu muito. Como o presidente Lídio, que sabe tudo, já falou tudo aqui, mas hoje o cidadão, para ter uma loja, ele pensa, em primeiro lugar, como ter a loja. Primeiro, ela vai estar regulamentada, seus parceiros todos uniformizados, seu atendimento de primeiro mundo, tudo leva em conta uma venda hoje. Porque o cidadão chega para comprar, ele chega na sua loja com um panfleto na mão, que ele veio da internet, ele viu que tem esse carro tem que ser bem apresentado para mostrar interesse de ele adquirir. Porque ele chega dentro do shopping, tem tudo, tem cafezinho, tem atendimento, tem água, tem tudo. Então, se o cidadão que está na rua não ficar preparado para atender, ele vai ficar de lado, como sempre foi. Augusto, você que está 40 anos na José Bastos, né? Quase isso. Quase 40, né? É. E você acompanhou o alargamento da José Bastos, acompanhou uma série de outras mudanças que tiveram na região. E recentemente eu recebi uma ligação de um lojista pedindo para ver se eu conseguia, junto a alguém da prefeitura, aí fica o nosso pedido e a nossa queixa às autoridades municipais, que ele estava reclamando que colocaram a ciclofaixa na região dele lá, a loja dele já é lá para o final da José Bastos, né? E que está dificultando o cliente chegar e parar na loja dele, porque tem uma ciclofaixa em frente à loja. Então, alguns comércios são afetados, né, por conta de problemas desse tipo. Você tem ciência, você tem conhecimento? Alguém falou alguma coisa a respeito? Everton, depois do centro da Zé Bastos, você sabe que a Zé Bastos vai dali da Padre Cícero, da Carapinima, depois termina para Carapinima. Inclusive ela muda de nome lá na frente, ela vai, né? lá na frente, Augusto dos Anjos. Certo. Então, essa região de lá, ela tem alguns pontos, já tem ciclofaixas, porque era um trânsito muito conturbado e tem ciclofaixa. Para o nosso lado ali, ainda não, nós temos uma divisão de canteiro central no meio, é uma ampla avenida, bem sinalizada, toda demarcada, toda pintada. Quer dizer, a prefeitura de Fortaleza, como evoluiu na sua contabilidade de tráfego e trânsito, ela também cresceu em termos de atendimento, de ruas e tudo mais. Então, ela só coloca uma faixa dupla nas regiões bem estudada para ser colocado. Quer dizer, a Zé Bastos também evoluiu em termos de atendimento dos órgãos municipais, estaduais e federais.
Mas o que eu ouvi de lá, presidente, foi mais de reclamação do que de elogios. Viu? Inclusive, eu estive conversando outro dia com uma pessoa da Autarquia Municipal de Trânsito e eu estava questionando alguns detalhes, né? A Murilo Borges aqui, a nova, né? É uma pista diria assim, de você transportar de um lado da cidade para o outro lado da cidade, né? Porque tem Parque do Cocó dos dois lados, né? Só área de preservação. Então, não tem o trânsito de pedestres quase zero e principalmente atravessando a rua. E lá houve uma redução para 50 quilômetros. Né? A gente vê mais como uma pegadinha, porque ali o trânsito está para fluir, não tem semáforo, você saindo ali da Câmara dos Vereadores até chegar quase lá na BR-116, o que vai ter é só um girador, mas semáforo só vai ter um lá, chegando já na BR. Então, era para ser uma via de 60 quilômetros tranquilamente, mas ali tem um redutor com um detalhe, fizeram a ciclovia e as faixas de rolagem dos automóveis, eles foram reduzidos. Eu até pedi perdão aqui ao Ilídio, a gente está tratando de coisas da nossa cidade, enquanto a gente está conversando de assuntos a nível nacional, mas eu ia atrás de um ônibus outro dia, o ônibus não cabe dentro de uma faixa. Não, a faixa que a MC colocou lá não cabe. Aí eu perguntei para a pessoa da MC, viu, presidente? Perguntei para ele assim, como é que a prefeitura é rigorosa em punir quem desobedece o limite de velocidade, mas não é rigorosa em cumprir o limite de pista mínima, de largura mínima, que está na legislação, né, que é 2,60. Então, aquela pista lá não tem 2,60 de jeito nenhum, que não coube um ônibus. O ônibus não cabe dentro da faixa. Everton, eu tenho a lhe dizer uma coisa que eu lamento os órgãos municipais não consultar aqueles caras que já estão há muito tempo nas avenidas, antes de fazer alguma coisa, era para fazer uma consulta popular. Conversar com a população. Conversar com a população. Principalmente da região. Principalmente a pessoa. Meu irmão, eu tenho 40 anos no mesmo endereço, com o mesmo CNPJ. Os caras fizeram um binário lá esses dias, mudaram uma rua, fizeram uma pista de rolamento rápida do lado, que ninguém entende nada, que eles não perguntaram nada a ninguém. Quer dizer, eu entendo, a Avenida Zé Bastos hoje, a maioria dela é 50 quilômetros. Eu entendo que a Zé Bastos, ela fluía bem a 60 quilômetros, hoje é 50 quilômetros. Até porque do outro lado é uma via férrea do metrô, na verdade, que não passa pedestre para o outro lado. Raramente você vê alguém transitando de um lado da José Bastos para o outro lado. Ele anda do mesmo lado, então não tem muito risco para pedestre. Não tem, e quando tem, Everton, eu lhe digo, ali perto do EMOS tem uma passarela, mas uma passarela antiga, uma passarela apodrecida, uma passarela que já passou do limite, que passa motoqueiro lá em cima direto, de um lado para outro e fazendo assalto. Nós estamos em eleição, espero que as autoridades aí vejam esses pleitos, né, e possam nos atender. Eu acho que é um momento oportuno para a gente fazer esses pedidos, né? Mas só pedido de um lojista. Eu estou falando em nome da Zé Bastos, porque eu digo para você aqui, diretamente, você como presidente do sindicato hoje, eu digo sempre quando estou na Zé Bastos, eu represento a Zé Bastos. Em nome do meu presidente, eu represento a Zé Bastos. Eu estou todo dia aqui. Eu tenho certeza que o maior comércio da Zé Bastos é a revenda de seminovos de veículos no estado do Ceará e a Zé Bastos. Então, por isso que eu digo que eu sou representante da Zé Bastos e não sou consultado pelas autoridades municipais, a não ser na época da eleição, que para deputado, vereador e tudo mais, atrás do voto. Enquanto não, eu não sou consultado. Legal, presidente. Eu estou lhe dizendo isso aqui, que é um desabafo de um empresário, pequeno empresário, que está no mesmo endereço há 40 anos. Verdade. A gente tem que... Não é pouco tempo, é um tempo. A gente tem que expressar realmente as dificuldades, até no sentido, né, de criticar, por criticar não, é por criticar para melhorar, né? Para melhorar. Para melhorar. Muitas vezes eu procuro o meu vereador de um lado e do outro ali, porque eu encontro ele quando está próximo da eleição, ele vem até lá, mas depois da eleição ele some. Eu acho que já está próximo até dele aparecer novamente. E eu quero que ele apareça aqui para mim apresentar o meu desabafo, por representar a Zé Bastos. Presidente, o Ilídio, ele foi fundador da FENALTO, mas ele também foi idealizador, criador do Congresso FENALTO, né?
que esse ano vai acontecer nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, está tomando realmente assim, uma dimensão fantástica, deixa de ser um evento nacional e passa a ser um evento internacional, né? Ontem a gente teve uma reunião com o presidente Enilson, com os demais presidentes estaduais, você também participou, Augusto, e a gente recebeu essa informação que o Congresso esse ano vai ter um representante da Oceania, um da Ásia, um da Europa e dois da América do Norte, né? Um do Canadá e outro dos Estados Unidos. Então, a gente vai poder entender também como é que está o mercado de seminovos e usados a nível mundial. E o mais interessante que o presidente Enilson estava falando é que a Fenalto não foi em busca dessas pessoas para participarem. Eles tomaram ciência, conhecimento do nosso evento aqui no Brasil, viu o tamanho do evento, né, como o evento é gigante, e fizeram questão de participar. Então vai ser criado esse quadro lá, né, para questões internacionais do mercado de usados e a gente entender o que é que está acontecendo a nível mundial, principalmente grandes centros como na China, lá na Austrália, Canadá, Estados Unidos, e o país da Europa eu não sei qual que é, eu acho que é da Espanha, se eu não me falha a memória, é da Espanha, sim, é. Então a gente vai entender esses mercados, como é que está funcionando o mercado de usados. Eu queria que o Ilídio contasse aqui para a gente como é que surgiu a ideia do Congresso Fenalto, onde foi o primeiro Congresso Fenalto, quais foram as dificuldades, e hoje, né, graças a Deus, aí é um evento que está marcando o cenário nacional e agora internacional. Não há dúvida. Isso há 13 anos atrás, eu queria fazer o Congresso, eu tinha esse sonho de fazer o Congresso, só que um Congresso fica muito caro, não é barato. E para arrumar patrocínio na época foi muito difícil. Mas o que aconteceu? Tem o Procópio Ferraz, a organização Procópio, que organiza congressos. Sim. E ele tinha acabado de organizar vários congressos da FenaBrave. E naquele ano acabou o contrato dele e ele ficou liberado. Aí o caporal um dia falou para ele: você quer fazer o congresso? Eu falei assim: olha, por que você não convida o Procópio Ferraz para ver se ele faz o congresso? Só fazer um adendo aqui, o caporal é proprietário da Autoavaliar, já foi concessionário, palestrante, e hoje é uma figura realmente de conhecimento nacional por todo o revendedor, principalmente no meio de concessionárias autorizadas, porque é o principal canal hoje de venda de carros e de reabastecer os estoques das revendas é por intermédio realmente do Autoavaliar. Só fazendo esse adendo, mas pode continuar, você presidente. Falou, o caporal, na minha opinião, é o cara que conhece o mercado global. Ele conhece o mercado brasileiro, americano, europeu e da América Latina. Com 53 anos que eu tenho de mercado, eu não conheço ninguém que tenha um conhecimento global como o caporal, que é o presidente hoje da Autoavaliar. Bom, então na ocasião veio o Procópio, Fernando Procópio me procurou e eu falei para ele: eu gostaria de fazer o congresso. Ele falou: nós vamos fazer. Eu falei: estou preocupado com prejuízo. Ele chegou e falou: não se preocupe com prejuízo, porque se tiver prejuízo eu banco, mas nós vamos fazer o primeiro congresso. Tenho muito respeito pelo Fernando Procópio, tanto é que eu vou fazer um evento agora em setembro. Ele é um aficionado por vinho que eu vejo, eu acompanho nas redes sociais, ele é... Tanto é que durante 10 congressos, eu fui presidente, eu falei: enquanto eu for presidente da Fenalto, você vai ser um dos organizadores do congresso. E foi até o meu mandato. Depois já não é mais. Tanto é que agora eu vou fazer um evento da Analtos, já convidei ele para organizar. Sim. E ele já está organizando. O primeiro nós fizemos em Foz do Iguaçu, onde tivemos a presença naquela época de 350 a 400 pessoas e 5, 6 expositores, né? Aí depois fizemos na Costa do Sauípe e aí voltamos para São Paulo, né? Então o meu último congresso que foi feito, que foi o 10º, né? Eu acredito que tinha participado quase 8.000 pessoas, né? Aí depois o próximo já teve 10.000 e esse ano estão esperando 12.000 com 70 expositores. Quer dizer, realmente hoje é um grande sucesso, é o maior evento automobilístico no Brasil, é a Fenalto. Lhe parabenizar, porque mesmo na pandemia, eu fiz, né, foi de forma digital, mas aconteceu o congresso, aconteceu o congresso mesmo na Fenalto. É verdade. Então hoje o congresso é um sucesso tremendo.
Tem um cidadão que está lá hoje, que eu acho que ele virou a chave do Congresso, que é o Fares Daulich, um camarada que veio com umas ideias fantásticas. E outra virada de chave foi quando nós conseguimos colocar os 7 bancos como patrocinador master, né? Isso deu outra coisa, a B3, quer dizer... Outra hoje, dimensão. o pessoal, né? Esse pessoal apoiou e isso virou, então hoje é o maior evento automobilístico do Brasil, com certeza. Eu não posso dizer em relação a outros países, mas da América Latina eu posso assegurar que é com certeza o maior evento. É impossível ter um outro maior no segmento de usados. Não, mas... E eu também não conheço o NIDA, que é do americano. Então não conheço, não sei o tamanho dele. Mas imagino que seja até menor do que o nosso. Não há dúvida nenhuma. Que nem o NIADA, que é do carro usado, é a Federação dos Estados Unidos. Esse ano o Enilson esteve lá, eu já tive no anos anteriores. Esse ano o Enilson esteve lá e parece que teve 800 lojistas participando. Agora, quando você faz a Nanada, que é das concessionárias, aí é mais de 20 mil pessoas, aí não dá para comparar. Mas dos seminovos e usados, sem dúvida nenhuma, é o maior do mundo, acho eu, pelo conhecimento que eu tenho. Hoje, né? Sim. Não há dúvida, tanto que representantes de diversos países aí estão Procuraram vindo agora para vir, para conhecer. Então vai ser um evento gigante. Aquele revendedor que não é ainda associado ao Sinivel, eu quero dizer que para os que são, né, para aqueles que não são, que o Sinivel vai estar levando os seus associados, a inscrição, perdão, não é levando até lá, mas a inscrição paga e realizada para todos os associados sem pagar a inscrição. A inscrição, eu não lembro o valor agora, mas eu sei que é um valor bem significativo, não é barato. Para quem deseja ir sozinho pode ir também, mas os associados, só entrar em contato com o sindicato, que a gente vai estar levando uma caravana. Levamos quase 100 revendedores no ano passado e esse ano a minha ideia é de levar no mínimo 120 revendedores do Ceará para esse evento e eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Fizemos um vídeo recentemente já começando a divulgar, e eu imagino que já deve ter uns 30 nomes aí na nossa lista, né? O evento vai ser só em dezembro e começamos a divulgar agora, mas vamos levar, eu acho que uns 120 aí, presidente Enilson aí, se prepare para receber a caravana do Ceará, que vai ser muito grande. E são 3 dias, né? 3, são 4 3 e dias, 5 de dezembro. Vale a pena ir, porque as palestras é excelente, os expositores que estão lá também, tudo que o nosso setor precisa vai estar lá no Congresso. Eu sou um dos que participei do último congresso. Eu tenho que dar um exemplo aqui e dizer para todos, agradecer ao meu presidente Lídio, ao presidente Everton, que estiveram trabalhando muito no evento. O Everton, algumas bancadas lá de diagnóstico do que fazer, do que está interagindo dentro do Congresso, você fez muito bem lá, eu presenciei, estive lá com você, e quero dizer que eu só vi aquela quantidade de gente no Castelão no dia de clássico. Então, é verdade, tinha muita gente. Acompanhando um evento para revendedor de veículos seminovos e ver aquela quantidade de gente, você quase que não acredita. É como eu quando fiz o primeiro feirão no Castelão. Sim, eu lembro. Eu subia lá na plataforma superior do Castelão e os caras pareciam que a gente estava dando carro, porque eles viram a feira e os balões, ele parava o carro e corria para dentro da feira. Quer dizer, que era uma novidade, foi uma coisa nova que aconteceu. Quer dizer, os eventos, é isso daí. É você fazer o diferente, é você formatar uma coisa que nós... Como era que nós íamos falar com o ministro? Doutor Gustavo, assisti a palestra dele lá, é um dos presidentes do Banco Central que eu mais admiro. Fui de banco, mais admiro, e estava lá nosso palestrante, e outros que estiveram na Verdade, na grandes palestra, nomes, grandes nomes. Nos engrandecendo com aquilo que a gente nunca viu, nunca esteve presente. Presidente, fora a oportunidade que a gente tem de se aproximar dos principais players no mercado, bancos, websites, os portais, enfim, todo mundo que atua nesse mercado, fora essa oportunidade das palestras, é a oportunidade que a gente tem de conhecer revendedores do país todo e fazer amizade, né? Hoje a gente pode, qualquer estado que a gente tem algum problema, ainda eu estava relatando ontem que o Luiz lá de Campinas, né, precisou de um favor aqui, me ligou, é na hora,
Eu já fiquei com assim, receio de quando eu vou a João Pessoa de dizer que eu estou indo para lá, porque o Fábio lá coloca um tapete vermelho na entrada da cidade, recebe a gente de braços abertos, e o próprio Nilson disponibiliza o apartamento dele para a gente ficar. Então eu vou de novo para Paraíba, mas eu só vou dizer quando eu estiver lá que eu digo assim: Fábio, estou aqui, vamos sair para jantar, vamos sair para um almoço, alguma coisa assim, porque se eu avisar antes, o pessoal recebe tão bem Brasil afora, todos nós, né? E da mesma forma aqueles colegas nossos de outros estados, quando vierem aqui, nos avisem. O Paulo Souza lá do Espírito Santo teve aqui, só ligou, já estava lá em Jericoacoara. Eu estou aqui em Jericoacoara. Eu digo: rapaz, você não passou nem aqui para a gente, né, dar um abraço e tal. Mas, assim, nós temos amizade no país todo por conta da Fenalto. Sem dúvida. A Fenalto interligou todo mundo. Hoje, eu na época, eu só não conseguimos, né, na época, formar 3 associações em 3 estados: Acre, Rondônia e Roraima. Porque o resto eu viajei, em todos os estados nós montamos, ou sindicato ou coisa. Agora, eu gostaria também de dizer que nós estamos falando aqui, mas dizer que não fui eu sozinho. Muita gente me ajudou, você mesmo sempre foi meu vice-presidente também. Então, eu quero deixar claro que a gente fala, não, fizemos tal, mas não fui eu sozinho. Foi uma equipe, foi uma diretoria. O Augusto também teve presente. O Augusto participou. No início, eu, às vezes, não falo os nomes para não esquecer para não ficar chato. Tá certo, Mas muita gente nos ajudou, muitos presidentes das associações, não fui eu que fiz sozinho, sempre com alguém. Gostaria de relatar aqui o nome de todo mundo, porque, infelizmente, hoje as pessoas não lembram de quem fez. Hoje você fez, você saiu, esquece. Hoje não tem mais aquilo. A gente pode perder essa memória. De reconhecer, reconhecimento saber quem fez. pouco. Hoje já não existe mais isso. O pessoal, quando você deixa de ser, você já é esquecido. Eu gostaria de lembrar todos aqueles que nos ajudaram a fazer, que nem, por exemplo, hoje a Fenalto, há 10 anos trabalhando em cima do Renave, para conseguir assinar um contrato no Denatran, nós sofremos muitos anos. Aí, no fim, caiu uma pessoa conhecida, amiga, que era um diretor lá do Piauí, que foi para o Denatran, nós conhecíamos ele, o Douglas nos levou lá, e esse pedido nosso da Fenalto já estava lá há uns 8 anos, e não saía da gaveta. Nesse dia, o Arco Verde, que foi o diretor, chamou lá, pediu o processo, olhou o processo e falou: está tudo certo aqui, tá. Assinamos na hora lá. Então, já tem há muitos anos essas informações todas, porque é que nem eu digo, hoje a Fenal tem um dos melhores bancos de dados do mercado. E o cidadão que toca lá é o Eli Siqueira, que é realmente fantástico. Ele que é o cabeça do Renave. Eu gosto sempre de destacar quem fez. Então, estão todos de parabéns, e eu agradeço a todos aqueles que nesses 35 anos, eu à frente das entidades como presidente e um dos fundadores, me ajudaram. Aproveito essa oportunidade para agradecer a todos, inclusive aqui a você, Everton, e o Augusto, que está aqui, e a todos aqueles que não estão aqui, mas que estejam nos assistindo, saiba que eu agradeço a todos vocês. E você falou certo, presidente, porque a gente acaba esquecendo alguns nomes. Eu queria também mandar um abraço para o meu amigo Douglas, lá no Piauí, que sempre nos recebe muito bem. É um cara que dentro do Piauí eu acho que não tem ninguém melhor relacionado que o Douglas. Inclusive é pré-candidato a vereador, tem o nosso apoio. Eu fiquei de fazer um vídeo e mandar para ele, né? Pedindo aí os amigos do Piauí, principalmente Teresina, que dê esse apoio ao Douglas. Sim, né? Porque eu também gravei para ele, porque é muito importante, você sabe disso, Sim. que nosso segmento tivesse representante, tanto na prefeitura, no estado federal. É muito importante. Então, quando eu vejo algum do nosso setor que é candidato a alguma coisa, eu vou, apoio e peço para que vão levantar apoie. Nossa bandeira. Claro, verdade, é isso aí. Então, o Douglas vai ser eleito. Verdade, vai ser eleito. Como falou o Ilídio muito bem, como passei quase 15 anos à frente do sindicato aqui no estado, a primeira dificuldade que eu tinha ao levar alguma mensagem ou falar com algum repórter, ele me perguntar estatisticamente o nosso mercado, e eu não tinha como responder. Presidente, hoje a gente tem todos os dados. Eu estou com um estudo aqui, depois vou lhe mostrar. Eu tenho mapeado aqui o Ceará todo, né? A gente fez em parceria com a Fé Comércio. Aí vai o nosso agradecimento ao presidente Luiz Gastão também, e ao presidente hoje em exercício, o Luiz Fernando, e o professor Joel, que foi quem fez esse Business Intelligence lá nosso, o SBI, e tem
o estado do Ceará, o setor automotivo como um todo aqui na nossa mão. Todas as informações, Isso, cidade por cidade. Isso, Ilídio, eu tenho que agradecer também como estando aqui à frente da Zé Bastos, do Auto Shops José Bastos, da minha loja mesmo, da Zé Bastos, Augusta Automóveis, eu tenho que agradecer muito ao Everton. O Everton hoje é uma bandeira principal do nosso comércio. Não é porque esteja à frente dele aqui, conversando com ele, mas o Everton hoje tem uma cadeira na Federação do Comércio, coisa que foi impossível e muita gente não se interessou, não trabalhou para isso acontecer. Então o Everton hoje faz isso muito bem, graças ao presidente atual, ao Gastão Bittencourt e a toda a equipe, que o Everton hoje faz isso e faz muito bem. Para o nosso segmento é importante, porque nós precisamos fazer isso. Mas, assim, agora eu vou falar igual o presidente Lídia, é porque a gente tem gente por trás da gente dando suporte e dando apoio. Né? Temos uma diretoria do sindicato que, quando a gente precisa, chega junto, que dá autonomia, muitas vezes, para tomar uma decisão, e quando a gente toma uma decisão, todo mundo apoia. Então, a gente tem esse lado que a gente também tem que reconhecer e agradecer. Nós não fazemos nada. Nós estamos chegando quase na reta final aqui, que eu vou deixar aí uma palavra aberta para vocês, mas a última pergunta vai ser a Garagem dos Sonhos. Vamos pensando aí na Garagem dos Sonhos de vocês, mas vou deixar primeiramente com o presidente Augusto aqui, para que ele faça suas considerações finais e depois fale da Garagem dos Sonhos dele, e depois eu passo para o Ilídio. Obrigado, Everton. Obrigado, Sidivel. Obrigado a todos do segmento de veículos seminovos e usados. Que vocês tenham paciência e esse podcast chegue até vocês e que vocês escutem um pouco mais da nossa história, minha, do presidente Lídio e do Everton também, porque nós somos históricos aqui nesse segmento. E digo para vocês que esse trabalho que nós fazemos, que hoje nós almoçando e conversando, inclusive com o seu Mota, sim, nós relembramos e lembramos tudo o passado. Porque o passado de 40 anos de trabalho, o Ilídio 53, você também quase 40, é muito grande. Tem mais de 40 já. É muito grande, é um passado muito grande. E a garagem do meu sonho sempre foi um Fusquinha, porque eu comprei um Fusquinha velho, fiquei com esse Fusquinha um tempo, acabou, e daí para cá a gente vem Mas conte a história, o detalhe de como foi que ele acabou, né? Tá. Mas tem que contar só esse pequeno detalhe. Eu sei que a gente tem pouco tempo, mas dá para você contar. No governo do Itamar Franco, as coisas já tinham melhorado. Eu comprei um Fusca, o último que saiu. E comprou 0 quilômetro. Esse 0 quilômetro, levei para casa, usei muito pouco. Aí deixei e fiquei com ele guardado, passando uns tempos e cuidando dele. Quando chegou a época que meu filho foi crescendo, eu passei para o meu filho mais jovem, o Rafael. Ele ficou com esse Fusca. E um dia eu senti falta do Fusca. Fui perguntá-lo: Rafael, você casou, está cuidando da mulher, e cadê o Fusca? Papai, eu vendi. Então, rapaz, para mim... Mas é porque está no sangue dele comprar e vender. Então, mas ele ganhou e depois vendeu, né? Para mim, ele tem uma explicação. Porque vendeu meu Fusca, rapaz. Se eu lhe dei de presente, não foi para você vender, não. Agradeço a todos vocês, muito obrigado. Então, o seu desejo é ter um outro Fusca, né? O Rafael está devendo esse Fusca, viu, Rafael? Eu tenho certeza que ele vai adquirir o Fusca de volta. Bom, Everton, da minha parte, eu fico muito agradecido por essa oportunidade de a gente trocar ideia. Vim aqui em Fortaleza, reencontrei grandes amigos, né, da época que viajamos muito aí pelo Brasil afora. Parabéns pelo teu podcast, está sendo muito ouvido. Parabéns, continue assim. E o meu carro do meu sonho, eu devo comprar em breve um Toyota Cross híbrido. Vamos no híbrido. Legal. Então é isso aí. Parabéns, ok? Estamos sempre às suas ordens. Quando precisar do Ilídio, você sabe onde me encontrar. Obrigado. Eu que agradeço a vocês dois por estarem aqui, agradeço a você que está nos assistindo, a Adélia que está ali por trás, é a nova mamãe, está grávida, parabéns, Adélia, e que Deus abençoe. E Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima. Obrigado. E quero dizer também para todos os lojistas de veículos novos e seminovos, esses dias... Presidente, a Adélia vai dar o corte, ela vai dar o corte aqui, mas... Vai com falha também, se quiser deixar, viu, Adélia? Pode deixar que fica mostrando a realidade. Ela está só me sinalizando ali para eu pedir, né, Adélia? Está pedindo para seguir no... Diz aí, Adélia, que eu sou ruim nessas coisas, no Motorizando Podcast.
Muito bem. No Instagram, perdão. No Instagram, Motorizando Podcast, que nos meus pedidos, nos meus avisos iniciais, eu só pedi para curtir, compartilhar e comentar, né? Aquele chamado triplo C. Agora é para seguir no Instagram, Motorizando Podcast. Perdão, Augusto, vai lá. Obrigado, Everton. E dizer para os nossos companheiros de seminovos e usados que ontem recebendo uma ligação de uma pessoa influente no estado do Ceará, e ele queria saber o telefone do empresário e tudo mais, e eu repassei o telefone do empresário. Mas o primeiro canto que eu consulto para saber algo sobre alguma coisa de um revendedor colega é nos anais do sindicato, que é onde nós temos tudo. Verdade, é. E a minha surpresa é que esse grande empresário, um dos maiores, não é associado ainda do Sindivel. E que venham ele e mais outros que estão de fora e merecem. Não merecem estar fora do sindicato. Mas ele nos engrandece. Aproveitar para passar um dado aqui, coisa rápida, né? Sim. Quando nós assumimos, estávamos com 19 associados, hoje são 150, mas é importante a presença dessa pessoa que você falou, porque unidos somos mais fortes. É isso aí. Unidos somos mais fortes. A Muito união bem. faz a força. É. Parabéns. Obrigado, Adélia. Pronto, Adélia.